Belle, nossa jovem Zimago lindíssima da geração 4, para falar de um tema extremamente importante que impacta vários jovens sentem essa dor e não sabem muito bem, né, como lidar e como superar isso. E a Belle tem uma história incrível de superação, porque ela sofreu bullying durante muito tempo desde criança, e é essa história que ela vai compartilhar com a gente aqui, né? Belle, obrigada, linda. Eu que agradeço por estar aqui no canal, né? É uma honra. E bom, eu vou começar contando a minha história, que eu comecei a sofrer bullying quando eu tava no 4º ano, mais ou menos. Que foi quando eu mudei pra uma escola diferente. E é quando a gente é criança, mas começa a entender mais as diferenças uns dos outros. E dependendo de onde você tá, tem certas pessoas que não aceitam. Eu fui pra uma escola onde a maioria das meninas tinha cabelo liso, seguia um certo padrão, era de um certo jeito, e eu já não era assim. Que até do jeito de se portar era diferente. Elas ligavam demais para coisas materiais, eu já não era tão assim. E por conta disso eu comecei a ser excluída, a sempre ficar de lado, o pessoal não andar muito comigo. E é óbvio que eu tinha os meus amigos, que tinham pessoas que também eram assim, mas, né, você sente que não é todo mundo que gosta de você, que te, sabe, que não precisa nem só gostar, mas que pelo menos, sabe, atura a sua existência, vamos dizer assim. E quando eu fui crescendo, né... Quantos anos você tinha quando isso começou? Eu tinha uns 9 anos, uns 9 anos. E depois eu comecei a entrar na puberdade e começou a aparecer muita espinha no meu rosto. Outro agravante pra sofrer mais bullying. Só que aí os meninos também começaram a me zoar por conta disso. Até que chegou mais ou menos entre o 7º e o 8º ano, que foi o ápice de tudo isso. Que foi quando eu comecei a realmente me sentir muito mal. Você tinha mais ou menos quantos anos? 11. 11 anos. 11 anos. E foi quando eu comecei a ficar muito mal e acabei até tendo depressão. Porque eu me lembro de uma coisa que aconteceu, que eu sentava na frente de 2 meninos que zoavam muito, me zoavam muito. E meu cabelo dele era comprido, eu tinha alisado meu cabelo pra poder me encaixar no padrão das meninas, tinha progressivo e tal. E aí ele era um pouco mais comprido. E ele tava, tipo assim, em cima da mesa do menino que tava sentado atrás de mim, que era uma das pessoas que fazia bullying comigo. E ao invés dele simplesmente, tipo, tira o cabelo daí, né, pedir, ele pegou a tesoura e simplesmente cortou o meu cabelo. Nessa hora foi a hora onde eu surtei. Porque eu não chorava na frente de ninguém, eu parecia sempre ser muito dura, sabe, assim, feliz, não demonstrava estar mal. Só que dessa vez foi a vez que eu surtei. Eu comecei a chorar. Na sala, na frente deles? Na sala. E eu lembro que o professor que tava lá, ele era meio mole, sabe? Era aquele tipo de professor que ninguém respeita, que todo mundo faz o que quer na sala dele. Ele permitia o bullying em sala? E aí eu falei pra ele, ele simplesmente não se importou. E aí eu tava chorando e eu tentando esconder que tava chorando, até que teve uma pessoa que não era tão próxima a mim, era mais uma colega que veio falar comigo, tipo, o que aconteceu? Aí nesse dia foi um dia onde, sabe, eu surtei de verdade. E aí... Até então, Belle, assim, como que você estava lidando? Assim, você sofreu bullying e você chegava a conversar com alguém? Você chegou a conversar com seus pais, a contar o que estava acontecendo? Ou você guardou pra você? Como é que foi isso? Como é que você administrou esses sentimentos? Eu guardava pra mim. Eu, de vez em quando, falava alguma coisinha, mas era muito difícil. Porque eu comecei a ficar muito fechada por conta disso. A não falar com ninguém, nem com os meus pais, nem na minha própria casa, sabe? Não falava sobre isso. O que você sentia? Que tipo de sentimento vinha em você? Como se eu estivesse sendo sufocada, sabe? Por tudo. E isso foi muito ruim, porque tem a hora que você guarda tanto, que você prende tanto em você, que você se sufoca a um ponto de explodir. Então por isso que é importante sempre conversar com os pais, ou com um amigo, ou com alguém que possa te ajudar, pra você não ficar sozinho, né? Sendo que você nunca tá sozinho. É só você olhar para as pessoas que estão à sua volta. E entender que várias pessoas, vários jovens sofrem bullying também. Sim, né? Com certeza. Porque, que nem eu falo, tinha os meus amigos da escola que também sofriam bullying, como eu, entendeu?
E aí, como é que foi? Você acabou trocando de escola por causa disso? Então, na tentativa de fugir, na verdade? Sim. Então, na verdade, eu não queria mudar naquela escola, por conta do medo do que aconteceria se eu fosse pra outra escola. Porque lá eu tava sofrendo, mas eu já tava acostumada com o que eu tava ali. Já tava na minha área de conforto, né? E então eu tinha medo. Só que aí chegou no 8º ano, que foi um momento onde eu não aguentei mais. Que eu pensava, não, daqui a pouco chega no nono, eu mudo de escola, ensino médio vai ser diferente, né, e tal. E aí eu sempre tava esperando o 9º ano, que eu estaria com uns 13 anos, mais ou menos. E hoje você tá com? 14. Só que chegou no final do 8º ano e eu não aguentei porque eu acabei sofrendo abuso por um menino que eu nem conhecia quem era. E foi aí onde eu piorei, que eu já estava com depressão, estava tomando os remédios pra poder me tratar, passava em psicólogo e tal. Só que aí foi onde eu falei, chega, eu não piso mais dentro daquela escola de jeito nenhum. Que até faltavam uns 2 meses pra acabar as aulas. E eu não ia pras aulas. A gente falava com a diretora, porque a diretora tinha uma relação mais íntima comigo, com a minha mãe, com os meus pais, por conta de todo o ocorrido. Então ela sabia mais sobre a minha situação. Então o que eu fazia? Eu ia fora do horário da aula pra fazer só prova, e eu estudava em casa.